Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição deste sábado de carnaval. Vamos aqui atualizar as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Será que tem alguém aí querendo saber informações sobre o Vasco ou já está todo mundo clima de carnaval, quer curtir bloco, quer ver desfile de escola de samba e tá deixando o Vasco um pouquinho de lado? Enfim, se você tá aqui assistindo é porque você mesmo no carnaval é maluco pelo Vasco assim como eu e quer saber o que tá acontecendo no Vascão, né? Então bora lá, bora conversar, bora comentar aqui sobre as notícias do nosso gigante da colina. O Vasco que venceu ontem no basquete. Já temos também definida a data de Vasco e Marcílio Dias, né, pela Copa do Brasil. Jogo importantíssimo, tá? E não vai ser fácil, não. Vai ser difícil esse jogo contra o Marcílio Dias. Vamos falar também sobre o Paulinho, que já fez a sua cirurgia, né, no joelho. Vamos falar também sobre um patrocínio que o Vasco fechou com o Guaraná Antártica para o futebol feminino. Vamos falar sobre Verratti, que tem possibilidade de enfrentar o Fluminense na quarta-feira de cinzas. E também vamos falar sobre Pedro Henrique, atacante do Internacional, que está aí na mira do Vasco para essa temporada de 2024. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante. E conto com você se inscrevendo também aqui no canal Machão da Gama, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo e vou começar falando aqui da Mais Ágil. Se você quer adiantar as parcelas do seu FGTS, você pode procurar a Mais Ágil. O link está aqui na descrição desse vídeo, você clica, é direcionado ao WhatsApp deles e lá você vai ser muito bem atendido. Se você trabalhou de carteira assinada, você pode ter uma graninha presa lá no seu FGTS e a Mais Ágil adianta o saque do FGTS para você, beleza? Mais Ágil, parceira aqui do canal Machão da Gama, e o link está aqui na descrição desse vídeo. Bom, meus queridos, o Vasco jogou ontem pelo NBB, a Liga Nacional de Basquete, né? E venceu o Botafogo em São Januário. O Vasco venceu por 98-86. Então, essa vitória ali do Vasco no clássico contra o Botafogo fez com que o Vasco conquistasse a sua 10ª vitória no NBB. O Vasco que faz uma campanha boa, né, no NBB, infelizmente foi eliminado no torneio Super 8, mas segue firme aí no NBB, fazendo uma boa campanha. E eu sempre faço questão de parabenizar aqui o pessoal do basquete do Vasco, que realmente surpreendeu, né, em 2024. Acho que ninguém esperava que o Vasco fosse começar tão bem esse projeto no basquete, e é só o início, né? Tenho certeza que a tendência é que nos próximos anos o Vasco fique ainda mais fortalecido no basquete. Ontem, mais uma vitória aí, dessa vez sobre o Botafogo por 98-86. Vamos falar de futebol, né? Vamos lá, que é o carro-chefe, né, do Vasco e é o carro-chefe também aqui do canal Machão da Gama. Copa do Brasil. Como todo mundo sabe, o Vasco vai enfrentar o Marcílio Dias, né, na primeira fase da Copa do Brasil. E a CBF já definiu horário, data e local dessa partida. O jogo Marcílio Dias e Vasco será no dia 27 de fevereiro, uma terça-feira, 9h30 da noite, lá na cidade de Itajaí. Existia a possibilidade do Marcílio Dias vender esse mando de campo, né? Algumas empresas procuraram o Marcílio Dias para vender esse mando de campo, levar para um outro estado, ou levar até para a capital, né? Para Florianópolis, onde tem muito vascaíno, mas o Marcílio Dias não aceitou, né? Fez questão de jogar em Itajaí com a sua torcida, e vai ser aquele esquema. A torcida do Vasco lá em Itajaí vai ser visitante, provavelmente cerca de apenas 1.000 ingressos, né, para a torcida do Vasco lá em Itajaí, e tenho certeza que vai ser uma loucura, né, para conseguir ingresso, porque todo mundo, a cidade de Itajaí inteira, vai querer estar presente nessa partida. E como eu disse na abertura, vai ser um jogo difícil, tá? O Marcílio Dias é um time duro, é um time que está bem no Campeonato Catarinense e vai dar trabalho. Se o Vasco não abrir o olho, pode ter aí, infelizmente, uma surpresa negativa, né, nessa primeira fase de Copa do Brasil. Lembrando que na primeira fase da Copa do Brasil, o time que tem o melhor ranking, né, na CBF joga pelo empate. Então, o Vasco joga pelo empate contra o Marcílio Dias. O Vasco precisa apenas de um empate para passar de fase. Mas, enfim, obrigação é vencer, né? Porém, eu espero o jogo duro contra o Marcílio Dias, tá? Acho que não vai ser mamão com açúcar, como muita gente está achando, não. Marcílio Dias vai dar trabalho para o Vasco lá em Itajaí, com toda certeza. Definido que o jogo será em Itajaí, terça-feira, dia 27 de fevereiro, 9h30 da noite.
Bom, vamos falar agora aqui sobre Paulinho, né? Paulinho que infelizmente passou aí por uma lesão muito séria, né, no seu joelho, rompeu ali o ligamento cruzado anterior, vai perder toda a temporada de 2024, assim como o Jair, né? Mas o Jair ainda não realizou a cirurgia. O Paulinho foi submetido à cirurgia para a reparação da ruptura do ligamento do joelho direito no dia de ontem. A operação aconteceu nessa sexta-feira e foi considerada um sucesso pelos médicos. Deu tudo certo na operação do joelho do Paulinho e o jogador deve receber alta, né, hospitalar no dia de hoje. E agora é começar aí a recuperação e, claro, a gente deseja aqui uma excelente recuperação ao Paulinho, né, que ele volte ainda melhor, ainda mais forte, enfim, toda a força do mundo aí para ele superar esse momento difícil. A gente sabe que é um momento complicadíssimo, né, onde o jogador não pode exercer a sua profissão por conta de uma lesão. A gente deseja aqui uma boa sorte para o Paulinho. Realizou ontem a cirurgia e foi um sucesso. Bom, vamos falar agora aqui sobre o clássico contra o Fluminense, jogo que acontece na próxima quarta-feira de cinzas. Os ingressos já estão à venda, lembrando que nesse jogo a torcida do Vasco fica no setor norte do Maracanã. Historicamente a torcida do Vasco fica no setor sul, mas enfim, tem esse problema com o Fluminense. A torcida do Vasco vai ficar no setor norte, né, nesse jogo contra o Fluminense. Os ingressos já estão à venda e setores leste e oeste são mistos, né? Então pode ficar a torcida do Vasco e também a torcida do Fluminense. É uma coisa que é tradição aqui no Rio de Janeiro, que é muito bacana, né? Os setores mistos. E o Verratti talvez tenha condições de jogo nesse clássico contra o Fluminense. Segundo informações do jornalista Emerson Rocha, do canal Atenção Vascaínos, o Pablo Verratti está fazendo tratamento e treinamentos leves por conta da contusão que ele tem na costela. O indicado é que ele fique mais uma semana sem jogar, porém, o argentino será reavaliado até terça-feira, dia 13 de fevereiro, para saber se terá condições de jogar contra o Fluminense na quarta. Então, existe sim a possibilidade do Verratti ir a campo contra o Fluminense na próxima quarta-feira. Bom, já que a gente está falando aqui de atacante, todo mundo sabe que o Vasco realmente precisa contratar reforços para o ataque, né? É provavelmente ali o setor mais carente do Vasco nesse início de 2024. E o Vasco está negociando com o Pedro Henrique, atacante de 33 anos do Internacional. Segundo a apuração do jornalista Lucas Pedrosa, entre Vasco e Pedro Henrique a coisa está muito bem encaminhada. O que falta mesmo é a liberação do Internacional. E uma coisa chamou a atenção, né, na última quinta-feira. O Pedro Henrique postou um stories ali dos seus cachorros, né? E ele estava assistindo o jogo Vasco e Audax, né, na quinta-feira à noite, o que é realmente um indício, né? Enfim, por qual motivo o Pedro Henrique estaria assistindo um jogo Vasco e Audax numa quinta-feira à noite, se não fosse por razões profissionais, né? Então é um indício realmente que a coisa está caminhando bem e que o Pedro Henrique, que tem aí 33 anos, 1,81 m de altura, marcou 21 gols em 89 partidas pelo Internacional, tudo indica que depois do Carnaval aí as coisas devem evoluir e o jogador deve realmente vir para o Vasco da Gama. Pedro Henrique, atacante do Inter, próximo aí do Vasco. E agora, para encerrar esse vídeo, a gente fala aqui sobre um patrocinador que o Vasco fechou para o futebol feminino. O Vasco anunciou o patrocínio do Guaraná Antártica. Está aparecendo aí a foto já da marca na camisa do Vasco. E o Vasco anunciou oficialmente o patrocínio da Guaraná Antártica para o futebol feminino. A marca estará estampada na camisa das meninas da Colina a partir desse sábado, dia 10, e será o maior patrocínio da história do futebol feminino do Vasco da Gama. Enfim, maneiro, né? Maneiro investimento também aí no futebol feminino, agora com um bom patrocinador. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva. Saudações, até a próxima. Fui!